para os gentios. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus, e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir, porque tem muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho proconsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juízes dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Vou ler somente até aqui e depois nós continuamos. Na terça-feira passada, o evangelista irmão Anderson ministrou, deu início aqui às viagens missionárias de Paulo. E Paulo, ele era um missionário. Por volta de 28 anos, mais ou menos, Paulo teve um encontro com Cristo, um encontro com Jesus, indo para Damasco. E ali, quando ele teve aquele encontro com Cristo, a vida dele foi totalmente mudada. A vida dele foi totalmente transformada. A vida dele começou a ter um novo rumo, a caminhar por um novo rumo. E quando Paulo conheceu Jesus, o Senhor brotou no coração de Paulo um grande amor pelas pessoas que Paulo perseguia. E Paulo começou a correr atrás, daquilo que era um prejuízo, que tinha sido um prejuízo. E aí ele pensou: eu vou pregar esse Jesus. E pegou um homem como eu, e sou o pior dos pecadores, que perseguia o povo cristão, que me escolheu. Eu vou pregar esse Jesus. E aí a palavra do Senhor nos diz que lá em Atenas, ele chegou lá, naquela cidade, e existia ali muita gente idólatra, era uma cidade idólatra. E muitos ali receberam a palavra de Paulo, mas muitos também não receberam a palavra dele, a palavra do Senhor, que Paulo havia ido pregar. Então aqui no final do capítulo 17, Paulo sai, depois que ele tinha pregado para aquele povo, ele sai e fala: agora eu vou para Corinto. Corinto era como se fosse o centro da Europa, o centro europeu. Paulo vai para lá. E aí a palavra do Senhor diz aqui no primeiro capítulo que depois de tudo isso aqui, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali começa uma nova igreja. Ele começa a terceira viagem dele missionária e começa ali ganhar aquele povo ali para o Senhor, para que o livro de Coríntios também fosse escrito. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente também da Itália, com Priscila, sua mulher. Áquila e Priscila, eles já conheciam o Senhor. E aí Paulo encontra com eles ali. Pois naquela época o imperador Cláudio, ele havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Então eles voltam para lá.
eles voltando para lá, eles encontram com Paulo. E aí a gente vê assim que o que o Senhor faz nas nossas vidas? Quando nós estamos vivendo na direção do Senhor, Ele põe pessoas ao nosso lado para caminhar